ajudasse aqui a desenhar essa placa, tem um papel muito importante na construção desse espaço e continua ainda muito viva. Tinham duas homenagens que a gente queria fazer em vida, infelizmente uma não foi possível, porque a pessoa se foi antes da gente poder fazer essa homenagem. E a singela homenagem, eu queria pedir a Larissa que lesse essa placa aqui, queria ajudar se você a desenhar essa placa. Larissa, por favor. Pavimento Professor Zilton Rocha. A denominação deste espaço, em homenagem ao ilustre professor Justiniano Zilton Rocha, é uma singela homenagem em reconhecimento a todo o seu apoio ao Centro de Educação e Cultura Nova Canaã, entre aspas, CENOC. Desde a sua fundação em 1974 até os dias atuais, e incentivo à residência estudantil de Nova Canaã, REC. Zilton Rocha tem sido um grande mestre e mecenas da educação, participando das ações para o fortalecimento do Ponto de Cultura Cabeceira do Pilão, no município de Nova Canaã e, incansável, segue dando relevante contribuição para a recuperação do Clube de Artes e Ofício. A reforma realizada neste prédio e, especificamente neste pavimento, onde funciona a REC, não seria possível sem a sua generosa contribuição, inclusive financeira. Fica aqui registrado o nosso agradecimento a você e também a todas as pessoas que colaboraram para a concretização deste sonho. Salvador, 13 de abril de 2024. Isso aqui é um processo fundamental para esse projeto não morrer. A nossa psicóloga ali, todos disseram, se não pensar de forma coletiva, um pedagogo que me influenciou muito, ele dizia, nós precisamos cuidar do corpo, colaborar, convencer, honestar, né? Tem vários aí que não está bebendo, né? Cooperar, coordenar. A gente não tem hábito. O mundo ocidental é feito do individualismo e é um estímulo a isso. Os Estados Unidos, que são protótipos do mundo ocidental hoje, é tudo do individual, cada um que se vire e tal, aí a gente vê o que acontece. Tem um exemplo que eu sempre me vem à mente, é aqueles meninos lá da caverna da Tailândia. Na minha opinião, só sobreviveram porque não eram ocidentais, criados para passar a perna no outro. A família gosta disso, quer que o filho seja o primeiro lugar, da escola estimula o primeiro aluno, não estimula a aprender, estimula ser o melhor. E ninguém pode ser comparado a ninguém, a não ser a si mesmo. O que adianta ficar comparando? Então, eles não morreram, se morressem, morriam todos. Você motivo de enterrar, era uma ilhazinha de nada, você imagina. E aqueles tinham professor para a mesma visão. Então, esse sentimento, né? Eu fui professor de história, de geografia, fui várias coisas, mas minha formação é em pedagogia. Né? E estou convencido disso. Né? Eu morei no Rio de Janeiro, eu cheguei lá logo depois do golpe de 64, e os meus colegas de trabalho me perguntaram, você é estudante? Você sabia que tem um restaurante do estudante ali? E eu trabalhava no centro e o restaurante era no centro. Aí fui comer no restaurante. E logo depois a ditadura começou a querer fechar. Exatamente porque os estudantes uns defendiam os outros, se organizavam, né, fechavam o pau por meio até conseguimos que eles reabrissem umas 2 ou 3 vezes, até o dia que mataram Edson Luiz, que é um personagem histórico, né, na luta contra a ditadura. Sugiro até que o nome do restaurante popular era Calabouço, que era um lugar onde tinha sido um calabouço, um lugar de prender escravos, de não sei o quê. E aí a gente conhecia como restaurante estudante, o restaurante de calabouço. Mas eu aprendi lá uma coisa, lutar junto com os outros. Né? Eu trabalhava e estudava à noite, frequentava o restaurante. E eu talvez seja até atípico, porque eu sou o 15º filho e não sou o antepenúltimo.
E só um irmão meu pai conseguiu botar para estudar no início dos anos 40. E ele veio para aqui, daqui ele foi para o Rio, do Rio para Belo Horizonte. E nessa trajetória dele ele foi levando os outros. É por isso que eu não vim para cá. Meu primeiro ano saí de Canaã, eu sou da primeira turma, né, que concluiu o ginásio lá. E eu fui para Belo Horizonte, de lá arranjei trabalho no interior do estado do Rio, de lá fui para o Rio. Mas agora eu me pergunto por que Canaã não saía de minha cabeça se eu não voltava lá, se eu levei 3 anos e meio sem ver minha mãe nem meu pai, né? Via os irmãos que estavam lá, mas não via os outros, nem sobrinhos e tal. Aí eu vim visitar Canaã em 66 e fui ao ginásio e comecei. Eu tinha entrado num curso de oratória, porque eu era muito acanhado, só fui lá porque eu tinha feito essa experiência de ir para um curso de oratória e me desenvolvi naquilo. Fui visitar a turma de 66, contei do restaurante e tinha uma pousada no Rio que recebia alunos do Brasil inteiro. E eles se interessaram. Eu cheguei lá, fui por saber como é que fazia, aí a direção para montar um ofício, mandou, tinha espaço, foi. Essa turma, aí vai chegar nas coisas que eu quero amarrar. A turma de 66 que foi, que é da Arte, Ilma, Maneca, não me lembro mais os outros, fascinou a outra, que era a 7ª série. E a outra também quis ir. Eu morando no Rio, a de 66, a de 67, 68 eu voltei para a Conquista, a turma, 3 seguidas foram. Aquilo tinha um efeito, esse dado que eu quero jogar para vocês, que nós outros caras já temos. Você precisa imbuir da ideia que tem um efeito muito grande você chegar em Canaã como universitária, etc. Ver alguma coisa e chamar as colegas que ficaram lá, os colegas. Né? O filho de Giovanni, que era o prefeito, não precisava da casa, o pai tinha apartamento aqui, a família, ele ficava triste porque ele queria estar aqui. Quando via as histórias, ir para São Joaquim comprar saco de batata, ele que não precisava, achava que aquilo era mais marcante para os daqui do que ele que não tinha direito. Então, os festivais que foram feitos, as coisas que foram organizadas, foi que não deixou isso morrer e fazia com que a população de Canaã soubesse o que era a Casa do Estudante, o que eram os estudantes. Então, se vocês agirem coletivamente, vai ter dificuldade, vai. Né? Uma vez sai capenga, outra sabe um pouco melhor, mas não, acreditem que vocês também aprendem com isso. Você pode ouvir todos eles aí. Né? Como foi útil na profissão, ter vivido uma experiência coletiva, né? Uma experiência onde tinham que resolver problemas, né? Dos mínimos ao máximo. Como eu fui muito influenciado por um pedagogo cearense que dizia: toda pessoa tem mania de dizer, se fosse eu não aconteceria, se fosse eu fazia diferente. Então ele dizia: bota as decisões para serem tomadas junto, porque aí acaba o negócio do cio. Por que você não falou? Você estava lá. Né? E eu vou dar um exemplo para você. Tinha aparecido um rádio, né? Mas tinha que ficar na polícia lá em Canaã. Me tiraram da sala de aula no primeiro ano para ir lá conversar, estão querendo falar com você, dar uma briga, dar uma confusão com o vizinho. O que é, rapaz? Nessa época eu tinha inventado um tamanho, que era uma madeira desse tamanho, com um rego no meio, né? Acho que eu tenho foto, eu posso ilustrar isso, que cura deve ter usado, né? Boa, essa turma que veio. E talvez tinha um que era famoso na chapeada. A primeira casa ficava num sobradão antigo ali na rua da Castanheda, e moravam senhoras idosas embaixo. Eles começaram, 20 e tanto, andando de tamanho, em cima de um assoalho, para ter pessoa idosa embaixo. As senhoras lá estão reclamando. Como eu estava convencido de que a melhor coisa é as pessoas aprenderem a resolver os problemas sem ter
sem ser subordinada a uma chefia, né? Assim, óbvio. Eu disse, sabe o que vocês fazem? Reúne o grupo aí e abre esse debate. Acho que eu nem aguentei minha emoção, porque eu não devia ter falado. Mas falei, se vocês forem todos estúpidos, vocês vão achar que quem está errado é uma senhora de idade, recebendo 20 e tantos pancadas na cabeça, dormindo fora de hora, porque elas eram idosas. Faça uma reunião, rapaz, e abra o tema. As senhoras estão reclamando. Em vez de eu chegar e dizer, tira, não, mas quem tem que tirar o tamanho são vocês. Né? Se não é mais ninguém imbecil, todo mundo adolescente, uns entre 15 e 18. 15 e 22. Tinha gente já, mas então, vocês reúnem e decidam. Então vocês têm que aprender aqui também, ter suporte, para essa casa existir eu tinha que vir alugar, porque o dono do era espanhol não ia alugar para menor. Eu fiz tudo que a turma não podia fazer. O dono do espanhol disse, só alugo a primeira, né, se tiver um adulto. Vi que Jovan pagou minha vinda, eu paguei minha volta para poder vir fazer isso. Então, se não fosse somatório de experiências, de vontades, morria. Então não morreu, porque retomou-se recentemente. Moreno já contou, quando recuperou uma parte, melhorou a frente, já estava para ser invadida e tal. Agora acaba vocês pegarem no bastão aí, vamos continuar tendo apoio, vamos, são 50 anos, não foi fácil não, isso tudo que eu não sei como cada um aqui pensa do ponto de vista social, político, econômico, etc. Tudo hoje que se fala que é para resolver é comunismo, sou comunista, é ser comunista, é ter ajudado a criar uma casa estudante, ajudar os carentes de lá, né? A turma, a mãe dele, por exemplo, passaram aqui de mim, Lucas, Elias, Birubiru, Iris, de Dona Esther, que mora aqui hoje, passaram 8, era mais carente, porque o marido abandonou com ela com um filho na barriga e etc, com mais 9, e ela vai para lá e consegue botar esses meninos e um virou gerente de banco. We go to a party and everyone turns to see